Irmãos, quero cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor. Nós tivemos um problema na nossa conexão e nós precisamos iniciar a nossa live novamente dessa escola bíblica nesta manhã por outro aplicativo, né? E nós temos a certeza que a conexão tudo para, né? Mas nós vamos ajeitando e vamos resolvendo nossa conexão. Ela não está muito boa. Eu estava usando um outro aplicativo, mas vai dar tudo certo. Nós estamos falando, como disse na lição de número 3, nós estamos estudando nesse trimestre, falando sobre Salmos, né, uma referência para a vida de oração e oração do cristão. E nós estamos falando hoje sobre a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Nós temos textos de referência, o texto áureo, né, que é o Salmo de número 23, a partir do verso 1º, ou como base, melhor dizendo, o texto áureo, Salmo 23, o verso 1º, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos a verdade aplicada, que fala: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Os textos de referência: Salmos de número 23, do verso 1º ao verso de número 6, que ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me vaz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós temos o esboço desta lição, que falará sobre o pastor e suas ações, a necessidade da ovelha e Cristo, o supremo bom pastor. Motivos de oração: ore pelas muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Você aí da sua casa comigo, nós podemos iniciar esta aula nesta manhã, desta terceira lição, onde nós falaremos sobre o Supremo Bom Pastor. Para você que está chegando agora, nós tivemos um problema com a nossa live, né? Nós tivemos um problema com a nossa live e nós precisamos recorrer a um outro aplicativo, né? Vamos fazer a oração. Senhor Deus e eterno Pai, te bendizemos e te damos graças por tudo. Rogamos a tua bênção, meu Pai, sobre aqueles que irão, ó Pai, ouvir ou que estão ouvindo. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir os vossos conhecimentos, abrir a sua mente para entender tudo aquilo que será ministrado nesta manhã. Nós te glorificamos e bendizemos na certeza, ó Pai, da resposta sobre a vida dos teus filhos. Que esta aula seja, meu Pai, engajada ao coração dos teus filhos, a fim de que coisas poderosas possam se suscitar sobre a vida de cada um deles, para a glória do seu nome. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos falando, nós temos a introdução, que vai falar sobre, nesta lição estudaremos o Salmo 23, trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus
discípulos. Quando nós lemos o tópico primeiro, vai falar sobre o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, conduzindo a pastagens de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor enunciando as suas ações. Nós percebemos que este salmo, certamente, ele é um dos mais lindos e também um dos salmos mais lidos e conhecidos entre os escritos poéticos das Escrituras Sagradas. Nós percebemos que o seu clímax, ele vai revelar um amor singular que não encontra satisfação em nenhum alvo material, mas unicamente no próprio Senhor Jesus. É bem verdade que este salmo, quer seja ele entoado de forma admirável como um hino, quer também ser recitado na escola bíblica dominical ou em tantos outros meios de ensinos, de propagação do Evangelho de Cristo, nós percebemos este salmo, há nele uma graça abundante, uma mensagem imortal, porque este salmo ele trata-se de um dos salmos messiânicos, pois ele vai relatar Cristo como o bom pastor, que cuida e que protege de cada uma das suas ovelhas. Quando a gente faz uma leitura em João, no seu capítulo 10, e o verso de número 11, a Bíblia vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, tanto a referência de João, capítulo 10, verso 11, tanto o Salmo de número 23, nós percebemos que este Salmo, ele vai ser chamado de Salmo da confiança, pois transpira a confiança e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tanto a referência que nós lemos de João, no seu capítulo 10, como também o próprio Salmo de número 23, eles estão em sintonia simplesmente porque ele transpira a confiança. E ele transpira o quê? A fé no Senhor Jesus, a nossa confiança em Deus e a nossa fé também em Deus. Quando nós falamos sobre o pastor e as suas ações, nós percebemos que a palavra pastor, ela expressa alguém que tem uma relação íntima, uma relação pessoal, como eu disse, que produz confiança. Já que o pastor é alguém que convive com o seu rebanho, então você percebe que o pastor ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem o seu pastor. Se você lê aquilo que João, no seu capítulo 10, e o verso de número 14 diz, ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você tem que entender que o pastor, ele cuida, o pastor, ele protege, e como se não bastasse tudo isso, ele guia as suas ovelhas. O que torna esta relação mais forte a cada dia que passa é que o Senhor, ele é o meu pastor. Estas palavras, elas ensinam a cada um de nós a experimentarmos o quê? A satisfação através do cuidado grandioso
do pastor do universo, o redentor e também preservador dos homens. Nós temos alegria em saber que temos um pastor que se importa conosco, e esse pastor é o Deus Altíssimo, o Deus que nós servimos. Então nós percebemos que esta palavra, ela demonstra uma relação entre o pastor com as suas ovelhas, e ela também demonstra uma relação das suas ovelhas com o seu pastor. As suas ovelhas demonstrando a confiança no seu pastor. As suas ovelhas depositando a fé no seu pastor. Porque do pastor vai prover o quê? A segurança. Do pastor vai prover o cuidado, o zelo, né? E do pastor vai prover a correção. Então, tudo isso demonstra o quê? O cuidado que o pastor ele tem com as suas ovelhas e demonstra também a relação que as suas ovelhas precisam ter com o seu pastor. Quando nós olhamos o tópico 1 em 1, fala sobre descanso nos momentos de perigo. O comentarista na lição, ele diz, Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no saltério, no presente saltério, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo. O pastor jamais vai abandonar as suas ovelhas nos momentos de perigo e as conduz ao quê? A um lugar de descanso. Nesse sentido, Davi ele tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é o quê? É descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em pró daqueles que o servem. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim aprendemos. Primeiro, os perigos são reais. Segundo, o nosso pastor nos faz repousar em segurança. Terceiro, o nosso pastor nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso pastor, ele nos fortalece. O comentarista da lição, ele fala algo bem interessante. De acordo com Charles Spurgeon, a posição do Salmo 23 é digna de nota. Vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o quê? O Salmo da Cruz. Só depois de lermos, Deus meu, por que me desamparastes? É que chegamos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconheçamos a doçura do cuidado do bom pastor. Quando nós olhamos para este princípio, quando se fala descanso nos momentos de perigo, haja vista que as ovelhas, elas são animais indefesos, e como se não bastasse isso, as ovelhas, elas não enxergam bem. São incapazes de cuidar de si mesmas. Por isso, elas precisam o quê? Elas precisam do cuidado do pastor.
É bem verdade que qualquer agitação ou intruso assusta, assusta as ovelhas, porque elas são tão medrosas que não conseguem deitar-se a não ser que estejam totalmente seguras. Olha só, nós estamos falando da ovelha animal. Assim, com a presença do pastor, as ovelhas elas podem descansar em segurança. Mesmo no momento de perigo, porque o seu pastor ele está protegendo o quê? Ele está protegendo o seu rebanho. Os verdes pastos e as tranquilas águas ao lado das quais as ovelhas elas repousam, o lugar de descanso que a arca procurava para Israel em Números, capítulo 10 e o verso 33, são descritos em primeiro lugar para mostrar como o pastor ele é diferente do mercenário. Por quê? Porque o pastor ele observa e o pastor ele cuida de suas ovelhas. Eu acho interessante que o comentarista Hernandes Dias Lopes, ele diz: é o Senhor que nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas tranquilas. Ou seja, ele não apenas provê alimento e água, mas também nos dá paz no meio do vale. A presença do pastor, ela é fundamental, porque ele traz segurança, ele provê o alimento, ele provê a água, e em meio ao vale, isso tipifica várias coisas que podemos entender como vale, ele traz paz no meio do vale. Se você observar o que significa vale, representa um lugar onde não tem saída. Um lugar onde você não tem escape. Vale representa lugar sem escape, lugar sem saída. Mas nós olhamos a palavra e percebemos que o papel do pastor, a presença do pastor, melhor dizendo, ela faz toda a diferença. Porque em meio a lugares onde não tem saída, nós percebemos que a presença do pastor, ela além de produzir paz, ela além de trazer paz, além de trazer segurança e refrigério para as suas ovelhas, a presença do pastor e o papel do pastor também é em produzir o escape e a saída para as suas ovelhas. Não apenas nos dá o que necessitamos, o papel do pastor não é isso, pastor Cristo que nós estamos falando, não apenas nos dá o que necessitamos, mas ele mesmo nos conduz às suas fontes do quê? De provisão, fazendo-nos descansar. O Senhor, ele nos faz descansar, porque ele nos conduz às fontes de provisão. Ele nos faz descansar. Quando nós vemos o tópico 1 e 2, que fala sobre refrigério para a alma atribulada, o salmista declara que o supremo pastor, ele concede o quê? Refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções, na alma estão os pensamentos, né? Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos, como também pode ser internos. E aí nós encontramos referências no Salmo de número 13, que é bem interessante para podermos ler nesta manhã, Salmos de número 13. Glória a Deus. O Salmo de número 13, o verso 1 ao verso
ao verso de número 3, ele fala sobre os perigos enfrentados no decorrer da vida, pode ser tanto externos como internos. E aí nós temos uma referência no Salmo 3, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aí o verso 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, né? Então nós lemos uma referência de perigo externo, como também de perigo interno. Aí nós vamos para o Salmo 42 e o verso de número 11, Salmos no seu capítulo 42 e o verso de número 11, e ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma? E porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o Salmo 42 e o verso de número 11 é uma referência de alguém que está vivendo um perigo interno, um perigo de aflição, algo que está dentro de si. Já o Salmo 3, do verso 1 ao 3, nós vemos uma referência de um perigo externo, aonde o salmista está clamando para que Deus possa produzir um livramento, um escape. É como se o salmista estivesse clamando e não estivesse vendo a ação de Deus. E aí você percebe o salmista suplicando a Deus, ao eterno Deus, para que produzisse o quê? Escape e saída para o momento que ele estava vivendo. Então nós percebemos que os externos, eles afetam o nosso corpo, e os internos, a nossa mente, afeta a nossa mente. Afastando-nos do quê? Afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidas em decorrência de ações com a alma que é atribulada. Neste sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu em sua oração sacerdotal: Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso. Mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse dos seus discípulos o mundo, mas para que os livrasse do mal. João capítulo 17, o verso de número 15. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Base esta que nós encontramos no Salmo de número 121, e o verso de número 7, Salmo de número 121, e o verso 7, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Você tem que entender que, segundo Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz assim: ele refrigera a alma, ou seja, restaurando a sua pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo quê? Pelo pecado. Que bem haveria em pastos verdejantes e uma alma escura. Ele a refrigera
restaurando ao seu temperamento natural em afetos que ficam desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espíritos turbulentos, ele refrigera, restaurando a vida que crescia e estava, até certo ponto, quase morta. Então, o Senhor, ele, temos que entender que o Senhor, ele é capaz de trazer o quê? De trazer o refrigério para a nossa alma, porque ele é o pastor que protege de todos os perigos. Quando a gente olha para o tópico 1 e 3, presença nas horas mais difíceis, o comentarista ele diz assim, ó, Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. 1 Samuel, seu capítulo de número 19. Davi, ele ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana, a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Então, todos nós temos que ter esta convicção. Convicção de que Deus está do nosso lado, convicção do nosso chamado e ter a certeza o quê? De que Deus se responsabiliza por aquele a quem ele escolhe, por aquele a quem ele chama, por aquele a quem ele levanta. E aí ele continua ouvindo e amparando-nos neste momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. Salmos de número 56 e o verso 3, ele dá esta referência, Salmos 56 e o verso de número 3, ele diz assim, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Para não se tornar apenas um versículo isolado, nós vamos ler o 2, o 3 e o 4. O verso 2 ele diz assim, ó, os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Como se como se Davi estivesse fazendo uma pergunta dentro disso. O que a Bíblia diz é que a nossa luta ela não é contra a carne. Você não é o meu inimigo. Eu não sou o teu inimigo. A nossa luta ela é espiritual, né? A nossa guerra ela é espiritual, uma guerra maligna. Esta é a nossa verdadeira luta. Porque eu e você nós somos inimigos. Como eu disse, você não é meu inimigo, assim como eu não sou o teu inimigo. Só que aí nós olhamos esta palavra e Davi ele está dizendo, em outras palavras, Davi está querendo dizer, se a minha confiança está em Deus, eu vou temer a quem? Que perigo que eu vou temer? Se a minha confiança ela está em Deus, e se Ele é que tem cuidado de mim. Quando nós olhamos sobre presença nas horas mais difíceis, Davi diz
Ainda que eu andasse pelo vale, no Salmos 23, verso 4, ele diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Salmos de número 23 e o verso de número 4. O que você tem que entender é que o vale da sombra da morte, ele pode ser qualquer situação de perigo ou aflição em nossa vida. A consciência de nossa própria mortalidade costuma se destacar quando da doença, provação ou dificuldade. Mas é bem verdade que o Senhor, o nosso Deus, ele é o nosso protetor. E está presente o quê? Em todas as horas. Ele pode nos guiar em meio a esses vales sinistros e complexos até a vida externa junto a ele. O que todos nós temos que entender nesta manhã é que não há por que temer o poder da morte, porque o bom pastor está conosco, mesmo nas circunstâncias que parecem mais difíceis e mais angustiantes, né? Ele está conosco. Segundo o comentarista Thomas, o medo da morte, de morrer, é tanto menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Então, nós observamos que a nossa vida ela precisa ser movida por convicção, certeza da nossa salvação, certeza de que Deus está conosco, confiança em Deus, fé em Deus para todas as coisas, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos confiança em Deus, nós estamos perdidos, irmãos. Nós estamos em arruínas, porque o que está nos mantendo de pé é isso, é a nossa confiança em Deus, porque sabemos que a sua presença, né, ela está conosco nos momentos mais difíceis. Os amigos vão te abandonar, às vezes os familiares vão te abandonar, pessoas próximas de você vão te abandonar, mas Deus jamais te abandona. Deus jamais vai te deixar sozinho em meio a qualquer processo que você esteja enfrentando. Nós estamos falando de um tema bem sugestivo. O Supremo Bom Pastor. O Supremo Bom Pastor. Ele é o nosso bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o tópico de número 2, nós vamos falar sobre as necessidades da ovelha. O presente saltério não só enuncia a qualidade do pastor, mas também destaca a necessidade o quê? Da ovelha. As ovelhas, elas são animais frágeis que precisam de cuidados. Geralmente, elas não conseguem se defender dos ataques dos inimigos. Assim, a presença do pastor em seu meio, ela traz tranquilidade, ela traz proteção. Já aos pastores, são exigidas algumas qualidades. Por exemplo, ensina como as ovelhas devem agir. João capítulo 10, verso 7. Guia o rebanho. João capítulo 10, verso 4, verso 10, verso 17. É o exemplo moral e espiritual das ovelhas
e vai adiante delas. João, capítulo 10, e o verso de número 4. É inteiramente devotado ao seu rebanho. João, capítulo 10, versículo de número 11. Garante a segurança do rebanho. João, capítulo 10, verso 27. Verso: imita o pastor, sendo um subpastor. Ele alimenta e protege os rebanhos. Quando nós lemos Jeremias, no seu capítulo de número 31, Jeremias, no seu capítulo de número 31, e o verso de número 10, ele diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Verso de número 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Este é o papel do pastor, aquele a qual Deus confia, né, esta responsabilidade de cuidar daquilo que é dele, que é de Deus. Procura também as ovelhas perdidas. Ezequiel, no seu capítulo de número 34, e o verso de número 12, né? Ezequiel, no seu capítulo de número 34, e o verso de número 12, ele dá uma referência sobre isso. Ezequiel, no seu capítulo 34, e o verso 12, ele diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e nos dias de escuridão. Finalizamos. E livra as ovelhas dos animais ferozes. Amós, capítulo 3, e o verso de número 12. Quando nós lemos o tópico 2.1, fala sobre necessidade de proteção. O comentarista, ele diz assim, ó: Davi tinha pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, pois exerceu o que a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores. E por isso precisavam ser o quê? Conduzidas a um lugar seguro. Neste sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia o quê? Lhe proteger. A atualidade, ela tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, deixado de falar do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, nós temos que entender, segundo o comentarista, não somos autossuficientes, pois necessitamos da proteção do Senhor. O comentarista John W. Baijin
comenta sobre o versículo 4, de trevas e morte. A palavra morte talvez aqui funcione como superlativo. Densas trevas podia ser aplicado que a qualquer experiência apavorante, vara, uma clava, em alguns casos com ponta de ferro, usada como proteção contra animais selvagens, cajado, usado para apoio e orientação, me protegem. As versões em geral trazem me consolam. Não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimentos. Ou seja, nós não estamos imunes a problemas, nós não estamos imunes a sofrimento. E em meio a estes dois problemas que surgem sobre as nossas vidas, primeiro, problemas, segundo, o sofrimento, nós não podemos nos sentir autossuficientes em achar que nós resolvemos tudo sozinho, ou que nós confiamos na força do nosso intelecto, na força do nosso braço, e que em meio a tudo isso nós conseguiremos vencer este obstáculo. Você tem que entender esta verdade. Tem coisas que está ao nosso alcance resolver. Tem coisas que é só Deus que resolve. Tem coisas que eu e você vamos conseguir dar jeito. Mas tem coisas que é só Deus que dá jeito. Tem coisas que é só Deus que resolve. Tem coisas que é só Deus que põe as coisas no seu devido lugar. Então, haja vista que tem uma observação no foco da lição que diz assim: Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Aqui é Davi que está nesse posicionamento. Embora tivesse riqueza, embora tivesse poder, embora tivesse autoridade, Davi em nenhum momento se achou autossuficiente para vencer os seus adversários, vencer os seus inimigos, vencer os problemas ou as circunstâncias que outrora se levantaram contra Davi em meio ao seu reinado, em meio ao seu processo. Mas Davi tinha certeza que somente o seu pastor, o sumo, o supremo pastor, poderia o quê? Poderia lhe proteger. Quando nós lemos o tópico 2.2, o tópico 2.2 ele fala sobre necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas elas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que é precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala do quê? Direção fala de caminho. Direção fala de escolha. Direção fala de vontade. E é bem verdade que o comentarista ele deixa bem frisado. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Porque muitas vezes a minha vontade ela não é a vontade de Deus. Haja vista que quando nós colocamos algo no nosso coração, ou quando algo é produzido dentro do nosso coração, muitas vezes nós entendemos que isso ele é produzido diretamente do trono de Deus. Às vezes o que nós temos que entender diante disso é que Deus ele só vai realizar o meu querer ou a minha vontade
se primeiro o meu querer, ou se primeiro a minha vontade for o querer dele, ou for a nossa filosofia de pensamento é essa. Se Deus fazer, ele é Deus. Se não fazer, continua sendo Deus, fim de papo e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso. Então é bem verdade que quando nós olhamos para essa matéria, é que tem muitos propósitos que talvez às vezes nascem do nosso coração e não são realizados, porque muitas vezes não tem a aprovação de Deus. E se Deus não dá o ok, se Deus não dá o sim, vai ficar simplesmente no propósito e não vai sair do papel. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é regida por Deus 100%. Porque se você ler João capítulo 15, verso 5, diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, olha só, você precisa estar nele, né? E ele em nós. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto fala do quê? Fala de resultados. Este dá muito fruto. Aí a parte final do versículo 5 é fantástica. Porque sem mim, ele bate no peito para dizer, porque sem mim nada podeis fazer. Só chegamos a algum lugar, só conseguimos alguma coisa, só vencemos as batalhas se Deus dá o ok. Porque a nossa autossuficiência, né? Como nós lemos no tópico 2.1, porque a nossa autossuficiência, em certos casos, ela não servirá para nada. Porque, como eu disse, tem coisas que é só Deus que resolve, tem coisas que é só Deus que dá jeito, tem coisas que é só Deus que destrava, tem coisas que Deus entra, é só Deus. Tem coisas que o nosso recurso, a nossa ideia, o nosso pensamento, ela não tem poder ou ela não tem base para que possamos conseguir vencer alguma coisa pela nossa autossuficiência, sendo que tem coisas que é só Deus que vai resolver. Quando nós olhamos sobre este ponto, que fala sobre que direção fala de caminho, fala de escolha, fala de vontade, para assumirmos a vontade de Deus, também fala de renúncia, que precisamos renunciar. Nós temos que entender que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. E que nós precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos os Salmos, de número 32 e o verso 8, Salmos 32 e o verso de número 8, Salmos 32 e o verso de número 8 diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Para não ficar um versículo isolado, verso 7 diz assim, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Verso 11.
alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. O pregador e pastor conferencista Gesiel Gomes, ele comentou: o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não conhece a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor, nosso Deus. Prova esta é o que Tiago ele vai nos dizer, né? Tiago, você que tem a sua Bíblia em casa, em Tiago, no seu capítulo 4, no verso 13, ao verso de número 15, Tiago 4, verso 13 ao 15, diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Verso de número 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos isto, ou faremos aquilo. Verso 16 é fantástico. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, o verso 15, ele é fantástico. Quando se aplica a nossa total dependência no sumo pastor, o supremo bom pastor. Em lugar do que deveis dizer, a nossa palavra tem que ser, se o Senhor quiser. E se vivermos para isso. Porque quantos que dormiram e não acordaram? Se eu estou aqui, eu sou um milagre. Se você está aí vendo essa transmissão, está nos ouvindo, você pode glorificar a Deus porque você é um milagre. Porque quantos que dormiram e não acordaram? Mas Deus sustentou o meu sono, Deus sustentou o teu sono. E nós estamos aqui, somos um milagre de Deus na face da terra. Aí ele diz assim, ó, se vivermos, faremos isso, ou faremos aquilo. Porque a nossa vida é de inteira o quê? Dependência de Deus. Amém? Tópico 2.3 diz assim, necessidade, glória a Deus, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, pois necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Esse alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. De acordo com a Bíblia da Escola Bíblica, preparas-me uma mesa
O convite para uma refeição era não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade e de aliança. Quando nós falamos sobre necessidades de provisão, era costume na época dos pastores guardarem suas ovelhas. Eles conduziam-nas e proviam alimento e proviam águas para elas. Cuidavam delas. Quando se encontrava cansadas, quando se encontrava feridas, ou quando se encontrava elas doentes. Quando alguma se perdia, o pastor ele ia atrás e salvava esta ovelha do perigo. O pastor ele conhecia pelo nome todas as ovelhas, pois ele simplesmente o quê? Ele simplesmente as amava. No verso 2 do Salmo 23, o salmista descreve que os pastos eles eram o quê? Eles eram verdejantes. Isto por causa da estação das chuvas, mas ficava assim o ano todo. Às vezes, não tinha cercas, a terra era acidentada e era umas terras perigosas, cheias de constâncias, cheias de animais selvagens e cheias de cobras. E é interessante que o rebanho indefeso, ele precisava o quê? De cuidados constantes do pastor. Os versículos 1 aos versículos 3 do Salmo 23 ressalta que Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades que as suas ovelhas possam ter enquanto se alimentam. Né? O pastor, o supremo bom pastor, né? Ele supre todas as suas necessidades. Necessitam, sobretudo, de alimento, palavra, de água, de descanso e de um pastor que as conduza. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo de que precisa. E não necessita o quê? De coisa alguma para viver adequadamente. Mateus, no seu capítulo número 6 e o verso de número 33, ele fala sobre isso. Eu acho fantástico este versículo, é um dos versículos que eu mais uso e gosto de citá-lo, que é Mateus, no seu capítulo 6, e o verso de número 33, ele diz assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Não existe demais, como muitos no auge ou na euforia das suas mensagens costumam dizer. Porque a palavra demais, ela significa algo incerto, e Deus não é Deus de incerteza. Deus é Deus de todas as coisas. Aí o texto vai dizer, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça fala de decreto, algo que Deus sentencia e Deus não revoga. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente lê Filipenses, no seu capítulo 4 e o verso de número 19, Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim, o verso 18, para não se tornar algo isolado, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Verso 19.
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que nós temos que entender é que geralmente as ovelhas, elas não se deitam quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntes fortes. Por isso, a necessidade do pastor criar uma represa temporária, um córrego, preparar algo para que esta ovelha ela possa se alimentar, ela possa se beber, para que possam saciar sua sede. Quando nós lemos no versículo de número 2, pode-se ler: leva-me para junto das águas tranquilas. O pastor conduz as ovelhas para um lugar de tranquilidade, um lugar de conforto, que o próprio pastor está preparando para essas ovelhas. E aí nós olhamos o Apocalipse capítulo 7, verso 17, nós entendemos que no céu o nosso pastor, ele nos conduzirá às fontes de água viva, né? Louvado seja o nome do Senhor para com as nossas vidas. Então o Senhor, ele é aquele que provê todas as coisas sobre as nossas vidas. Vamos partir para o tópico de encerramento. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. No Novo Testamento percebemos que Jesus, ele é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Conforme disse o autor desta revista, o pastor Adriel, há no Evangelho escrito por João, bem como em outros livros, vários textos ditos por Jesus a respeito de si mesmo, que determina o quê? Que determina o supremo e bom pastor. É bem verdade que vale a cada um de nós analisar cada um destes textos sobre o que Jesus disse de si mesmo, para que podemos o que a cada vez mais tirar as nossas conclusões. Primeiro, Jesus ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, verso 35. Em João capítulo 14, verso 6, disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 10, verso 17, eu mesmo dou a minha vida para depois tomá-la. João capítulo 4, verso 10, mulher, se soubesse quem está te pedindo água. João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? João 10, 30, eu e o Pai somos um. João capítulo 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, verso 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Apocalipse capítulo 1, verso 8, eu sou alfa, eu sou ômega, o princípio e o fim, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 14, verso 10. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. João 14, verso 9, e João 12, 45. Quem vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, verso 10.
O Pai que está em mim é quem faz estas obras. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém é o Pai a não ser por mim. João capítulo 6, verso 4. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. E diante de todas estas afirmações bíblicas, não resta nenhuma dúvida para cada um de nós de que Jesus ele é o nosso supremo e bom pastor. João 10:10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que interessante. Cristo, o supremo bom pastor. Ele é o supremo bom pastor. Quando nós vamos para o tópico 3.1, o tópico 3.1 ele diz: dá a vida pelas ovelhas. O comentarista ele diz: ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não importa não importa com a ovelha, Jesus ele age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos o quê? Enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, o comentarista, como a Bíblia também diz, ele enfureceu e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, e em Belém e nas proximidades. Esta referência está em Mateus capítulo 2 e o verso 16. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, ou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, do verso 8 ao verso de número 12. Jesus também age diferente do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida em abundância. Segundo o comentário bíblico da NVI, o pastor da Palestina podia correr perigos a favor da ovelha, mas contava sair com vida. Jesus disse que o bom pastor morreria pela ovelha. Em Ezequiel 34, a clara denúncia aos pastores de Israel que apacentavam a si mesmo, deixando de trazer o suprimento e a direção o quê? Para suas ovelhas. É bem verdade que quando nós falamos sobre ovelha, as ovelhas eram reunidas durante a noite em um aprisco, a fim de ser o quê? Protegida dos ladrões, das coisas da natureza, dos animais selvagens. E os apriscos, melhor dizendo, da época, eram o quê? Eram cavernas, eram galpões, ou áreas abertas rodeadas o quê? De muros feitos de pedras ou galhos. O pastor, para guardar e para proteger as suas ovelhas, muitas vezes ele dormia na onde? Ele dormia no aprisco. Dormia dentro da caverna, dormia dentro dos galpões, dormia junto
com as ovelhas nas áreas cobertas ou abertas, rodeadas de muros feitos de pedras ou de galhos, algo que o próprio pastor preparava e dormia ali com elas, em meio ao frio, né, que a noite oferecia. Então nós temos que entender que o pastor, para guardar e proteger as suas ovelhas, ele muitas vezes, como eu já disse, ele dormia nesses lugares. Aí nós olhamos e percebemos que assim como o pastor cuida de suas ovelhas, Jesus, o bom pastor, ele cuida o quê? Ele cuida de seu rebanho, aqueles que o seguem. Quando o profeta Ezequiel, ao prenunciar a vinda do Messias, chamou o quê? Chamou-o de quem? Chamou-o de pastor. Esta referência está em Ezequiel, no seu capítulo 34, no verso de número 20. Esta referência é de Ezequiel, no seu capítulo 34, verso 23, que diz assim: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Esta mensagem, é uma tipificação de quem? De Cristo, o nosso Jesus, né? Então nós percebemos que, diferente de Jesus, que é o bom pastor, o interesse de um mercenário pelas ovelhas está relacionado ao quê? Aquilo que a ovelha pode oferecer. Se nós formos aplicar a uma outra vertente do assunto, né, está relacionado ao que ela pode oferecer, ao dinheiro e tantas outras coisas. Enquanto o pastor cuida delas por amor, o pastor é o dono das ovelhas. E está compromissado com quem? E está compromissado com elas. Jesus, ele não faz simplesmente um trabalho. Ele está comprometido em amar-nos, pois sacrificou até a sua vida por nós. Você tem que entender que os falsos mestres e profetas jamais terão este compromisso, jamais terão este comprometimento com as suas ovelhas, porque são mercenários. Porque o verdadeiro pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que protege, é aquele que tem o mesmo sentimento de Cristo. Assim como Cristo, que é o supremo bom pastor, tem pelas suas ovelhas, né? É este o sentimento que um verdadeiro pastor produz em si ao cuidar do rebanho a qual Deus tem o confiado, né? Então a responsabilidade é uma responsabilidade muito séria. Então há uma palavra de aperto diante disso, que nós precisamos o quê? Valorizar os nossos pastores. Aqueles que verdadeiramente cuidam da nossa vida, zelam pela nossa alma, zelam pela instrução, aqueles que estão preocupados com a nossa vida espiritual, aquele que está preocupado em realmente nos colocar no céu e não nos tirar fora deles. É lógico que este assunto que adentrei aperta sobre uma variedade de pastores que tem nesta realidade, mas tem muitos homens de Deus, tem muitos pastores verdadeiros, tem muitos pastores que honram este relacionamento, que tem este mesmo sentimento que Cristo tem. Existem muitos mercenários, e isso não há dúvida, mas nós temos verdadeiros homens de Deus, verdadeiros pastores. Louvamos a Deus pelos pastores que nós temos, que nos instrui, que preocupa-se com a nossa vida. Porque ele está cumprindo
e está tendo o mesmo sentimento que Cristo tem para conosco e para a sua igreja. O que não cumpre isso, ou que foge disso, não é pastor, mas é mercenário. Porque não está preocupado em colocar no céu, mas está preocupado em te tirar dele. E eu escutei uma mensagem do pastor Eliseu Rodrigues, e ele dizia assim, que muitos pastores serão jogados dentro do inferno com as suas ovelhas. E lá não serão eles que vão pregar para elas, mas são elas que vão pregar para os seus pastores. Né? Então, nós glorifiquemos a Deus pelos verdadeiros pastores que nós temos, que têm cuidado de nós e zelado pela nossa vida. Vamos partindo para o encerramento, irmãos. Já faz quase 2 horas que estamos aqui. Relacionamento com as ovelhas. No tópico de número 3 e o verso de número 2, relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. João capítulo 10, verso 14. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que ele a chama pelo nome. João capítulo 10, verso de número 3. O que demonstra que Cristo conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Apesar de iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com uma mulher samaritana, na onde? Em João capítulo 4, verso 16 ao verso 26. E quando chamou Zaqueu pelo nome, Lucas capítulo 19, verso 5. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com ele. Cristo conhece as nossas necessidades. De acordo com o comentário bíblico expositivo do Novo Testamento, é interessante observarmos como os 12 apóstolos, eles eram diferentes uns dos outros. Pedro é também extrovertido, enquanto Tomé era hesitante e cheio o quê? E cheio de dúvidas. André gostava de se relacionar com as pessoas e estava sempre apresentando alguém para Jesus. Esta referência nós encontramos em João capítulo 6, quando André apresenta Jesus. É um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e foram ali alimentados. A Bíblia ela diz 5.000, mas porque era contado apenas homens, não era contado crianças, mulheres. Então ali 5 pães e 2 peixinhos, aproximadamente, alimentou quase 15.000 pessoas. André apresentou esse rapaz até Jesus, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Né? Mas isso fica para uma próxima oportunidade. André gostava de se relacionar com as pessoas que estavam com Jesus, enquanto Judas queria usar outro para benefício próprio. Né? Jesus conhecia cada um desses homens pessoalmente e sabia como tratar com eles. Então, Jesus sabia lidar com cada um deles. Quando a gente observa João 14, Jesus ele vai dizer, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, versos 14 e 15, as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas
ovelhas. O que nós temos a entender nesta manhã é que o relacionamento entre o bom pastor e suas ovelhas, ele está baseado na natureza entre o relacionamento de Jesus e o Pai. Cada um dos 6 verbos destes versículos está o quê? Está no presente. E assim o retrato é ilustrativo. Observe que o verbo conhecer no presente significa conhecer por familiaridade, por experiência. As ovelhas têm experiência de conhecer a Jesus como o seu próprio pastor. E é nesse reconhecimento, ou neste conhecimento recíproco, que está o segredo do seu amor e da sua lealdade. Então, eu sempre digo isso, Jesus jamais quer que nós conheçamos a Ele pelo lado de fora, mas quer que nós conheçamos a Ele pelo lado de dentro, por aquilo que Ele é. Quando nós reconhecemos Jesus por aquilo, pelo lado de fora, nós estamos apenas glorificando ou reconhecendo por aquilo que Ele faz. E se chegar algum momento Ele não fazer, nós já começamos a murmurar e reclamar contra Deus. Isto demonstra um relacionamento que nós temos com Jesus pelo lado de fora, né? Que se Deus não fazer conforme eu quero, que se Deus não realizar conforme eu quero, já me abre motivos para que eu possa questioná-lo e murmurar acerca de alguma coisa. Só que o que o Jesus ele quer de cada um de nós é nos levá-lo a conhecê-lo pelo lado de dentro, por aquilo que ele é. Se ele não fazer, glorifique, continue glorificando, porque vai chegar um momento ele vai se lembrar de você. A Bíblia diz que a Bíblia ela não vai demonstrar, mas quando você percorre alguns comentários judaicos, alguns comentários judaicos do Antigo Testamento, como também o próprio Flávio Joséfo, escritor hebreu, ele faz uma referência dizendo que Ana orou 20 anos, esperando uma resposta da parte de Deus. Mas ela continuou clamando, ela continuou buscando, ela não parou de clamar, ela não parou de buscar. E chegou um momento que Deus se lembrou dela. Deus vai se lembrar de mim, como também vai se lembrar de Deus, de você. Mas se ele não se lembrar, que dificilmente isso vai acontecer, porque ele vai se lembrar de nós, então nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de conhecê-lo pelo lado de Deus. E quando nós olhamos esta palavra, nós percebemos que as ovelhas ela têm a experiência de conhecer a Jesus como o seu próprio pastor. E é nesse reconhecimento recíproco que está o segredo do nosso amor e da nossa lealdade a Deus. A nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus, acima de todas as coisas. Este é o relacionamento que Deus ele tem com as suas ovelhas, e ele cobra este relacionamento de nós, né, para com ele. Conhecê-lo pelo lado de dentro. E não tem ninguém melhor para fazer isso do que o Espírito Santo de Deus. É ele que percorre as profundezas de Deus. É ele que quando nós não conseguimos orar, ele se apresenta a Deus com gemidos inexprimíveis, apresentando as nossas lágrimas, a nossa oração, né? E como se não bastasse isso, Jesus, o nosso fiel advogado. Isso demonstra relacionamento de Cristo para com a sua igreja, de Cristo para com as suas ovelhas, de Cristo para com a sua humanidade. Cristo, ele requer de nós relacionamento, né? Não algo de momento. Jesus, ele requer de nós relacionamento. Deus, ele fez, não momento. Por que momento? Ele fez, eu já não preciso mais de Deus. Mas relacionamento você vai cultivando, você vai mantendo, né? E dentro disso, nós começamos a vivenciar experiências que só Deus pode
nos proporcionar. Finalizamos esta aula no tópico de número 3, que fala sobre outras ovelhas para o aprisco, que nós finalizamos aqui. Nós tivemos também, no início, um problema com a nossa live. E, se não é alguns irmãos aqui nos avisar que não estava saindo som, nós estaremos falando até agora sem som aí para vocês, porque nós não estamos transmitindo diretamente pelo Facebook, mas por outros aplicativos, que ao mesmo tempo que está transmitindo no Facebook, também está sendo transmitido lá no YouTube, né, para aquelas pessoas que não têm como eu falo, que não tem Facebook, então, mas todo celular ele tem um aplicativo do YouTube, você pode entrar lá e acessar por este aplicativo. Outra, no início do seu ministério, Jesus enviou seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Segundo o comentário bíblico expositivo do Novo Testamento, a mensagem missionária do Evangelho de João é clara. Porque Deus amou o mundo. João capítulo 3, verso 16. Jesus ele desafiou os costumes da época e conversou com uma mulher samaritana, que isso não se podia de maneira alguma, mas Jesus fez isso. Recusou a defender a abordagem exclusivista dos líderes religiosos judeus. Morreu por um mundo perdido e deseja que o seu povo alcance esse mundo com a mensagem de quê? Da vida eterna. No Evangelho, segundo escreveu João, Jesus ele fez a seguinte afirmação: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, e haverá um pastor. João, capítulo 10, verso 16. A ênfase aqui do texto é que existe o quê? Outras ovelhas, não bodes. Existem outras ovelhas, repito, não bodes. Repito, existem outras ovelhas, não bodes, que ainda não estão no aprisco do Senhor. O rebanho do Senhor Jesus Cristo não está restrito àqueles que não estão constidos no curral judaico. Seja na Palestina, seja em outros lugares. O amor de Deus é para todo mundo. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então há uma urgência ética de buscar essas outras ovelhas para o aprisco. E esta expressa o quê? Nas palavras. Também me convém agregar a elas, trazê-las para este aprisco. É interessante notar que o verbo ouvir, ele tem a conotação de ouvir com entendimento e obediência. Vou repetir. É interessante notar que o verbo ouvir, ele tem a conotação com entendimento e obediência. Haverá um rebanho, todos. Judeus e gentios, todos, formarão um único rebanho sobre um único pastor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Né? Que Deus te abençoe, haja em nós
o entendimento de agirmos pela obediência e ouvirmos a voz do nosso pastor, do nosso supremo pastor, Jesus Cristo. Eu achei interessante algo que está aqui no foco da lição, que diz assim: aqueles que são ovelhas de Cristo lhes são obedientes e relacionam-se com ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Neste salmo, Davi ele explica que se seguirmos ao Senhor e confiarmos nele, nós manteremos um íntimo relacionamento. Jesus, o bom pastor, suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. A conclusão, ela diz assim: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e direção. Que Deus possa te abençoar, que esta aula seja de tamanho aproveito para todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. A pedido do nosso pastor Natanael, hoje nós temos culto de oração à noite, né? E ele está pedindo também, estará fazendo culto com aproximadamente umas 20 pessoas no máximo, mantendo uma distância uma da outra, por causa dessa situação que estamos vivendo. Isso vai passar. Eu confesso que nós não vemos a hora de ir para os cultos, para os templos, né? A igreja somos nós. Ir para os templos para que possamos oferecer o nosso culto. Deuteronômio, ele diz, no livro de Deuteronômio, eu acho que é o capítulo de número 27 ou 28, ele diz que todo lugar, que é um lugar determinado por Deus para que se ofereça culto. Então, Deus constituiu a igreja templo, sabendo que nós somos a igreja de Cristo e nós devemos ir ao templo para podermos oferecer o nosso culto a Ele. Nós falamos muito sobre relacionamento, então nós precisamos manter este relacionamento. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos conversando por aqui, entrando dentro da sua casa, transmitindo algo de Deus, não só eu, mas como outros obreiros da nossa igreja, do nosso campo, nosso pastor-presidente, pastor Reginaldo Xavier, que está com este trabalho também de transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Acesse a página AD Porto Ferreira, como também acesse também a página, no canal no YouTube AD Madureira aqui em Cajuru, e você estará informado de tudo que estará sendo feito, as transmissões, tudo que estará sendo feito, está sendo transmitido lá. Então, a pedido do nosso pastor, nós temos um culto de oração à noite, né, limitando ao máximo de 20 pessoas, mantendo uma distância uma da outra, e nós precisamos orar e temos a certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Aí na tua casa, onde você está, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te damos graças e te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por esta aula, por esta lição, que o Senhor tem permitido que possamos ministrar, Senhor, nesta manhã. Eu não sei, ó Pai, a qual momento os teus filhos irão ouvir, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite. Venha ser presente na vida deles, que esta aula, Senhor, venha acrescentar cada vez mais aos vossos corações, demonstrando a confiança, o relacionamento pessoal que nós temos que ter contigo, porque o relacionamento do Senhor conosco, o Senhor tem mantido muito bem para conosco. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos que ouviram, que vão ouvir, que o Senhor possa produzir, ó Pai, sobre a vida deles, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.